foi Cego Aderaldo? O jornalista, crítico literário, poeta e escritor Cláudio Portela fez uma pesquisa sobre esse personagem da cultura nordestina que resultou no livro Cego Aderaldo, a vasta visão de um cantador. Cláudio Portela é o nosso convidado de hoje do Cabeceira. Tudo bem, Cláudio? Tudo ótimo. Seja bem-vindo ao Cabeceira. Muitíssimo grato. Cláudio, desde a minha infância, vou tirar assim por mim, desde a minha infância no colégio, os amigos brincavam quando alguém que usava óculos apelidava de Cego Aderaldo, né? E as pessoas às vezes nem tomavam conhecimento que esse seria um personagem da nossa cultura. Eu gostaria que você falasse quem foi o Cego Aderaldo. Ele foi um grande cantador, entende? Um cantador violeiro. E quanto a essa história de apelido, de quem usa óculos ser apelidado de Cego Aderaldo, isso é uma coisa de muito tempo, entende? Eu creio que seja uma coisa muito antiga, porque ele nasceu em 1878 e começou a cantar com 18 anos, quando então perdeu a vista. Ele começou a cantar porque ficou cego. Então, o meio dele sobreviver, ele ficou cego, perdeu o pai e a mãe, e o meio dele sobreviver foi justamente aprender a tocar viola, violão. Posteriormente, ele aprendeu a tocar outros instrumentos também, como bumbo, triângulo, zabumba, sanfona, e tudo isso autodidata. Tanto é que os meninos que ele pegava para ser guia dele, que foram muitos, foram 26, eram guia deles e ele adotava como filho. Ele registrava como filho, botava o sobrenome do menino que ia trabalhar com ele como guia nas feiras e nas longas viagens, o sobrenome Aderaldo. E isso foram muitos. Teve uma história até de um que ele trouxe uma criança indígena, que ele adotou numa das viagens que ele fez para Amazonas. Ele passou um tempo lá e voltou com uma criança indígena, e essa criança indígena foi para Quixadá com ele e tal, e ele formava uma banda musical com essas crianças que ele adotava. E como ele era muito famoso, é o cantador, eu até digo que é o cego mais famoso do Brasil, porque ele não ficou só no Nordeste, não. Ele foi para o Sul, ele foi para o Norte, ele foi até para fora do próprio do nosso país. Cláudio, como é que se deu a tua pesquisa? Como é que foi a tua pesquisa? Que documentos, onde você encontrou para poder subsidiar a escrita do teu livro? Esse livro, essa biografia nasceu de um incômodo meu. Porque antes desse livro ter saído pela Escrituras, que é uma grande editora de São Paulo, esse ano faz 20 anos e tem um próprio catálogo muito grande, e é uma editora muito forte, tal, com distribuição e tudo. Antes desse livro sair, saiu pelas edições Demócrito Rocha, do grupo filiado ao jornal O Povo, um livrinho pequeno dentro da coleção Terra Bárbara, que fazia ensaios sobre grandes nomes do Ceará. Aí eu fiz para eles é tipo uma espécie de livro de bolso. Todos têm um formato de livro de bolso, já saíram mais de 50. No ano de 2010 eu fiz um para eles, houve lançamento, houve tudo. E eu pesquisei na época nos acervos dos jornais, nos acervos das bibliotecas. Pesquisei também
pela segunda edição de um livro famoso que o cego fez, Eu Sou o Cego, Deraldo, onde ele relata, e esse livro, a primeira edição saiu em 63 pela UFC, mas na época desse livrinho pequeno, pelas edições do Mato Rocha, eu só tive acesso a uma segunda edição que saiu nos anos 2000. E esse livro trata-se do cego Deraldo contando a vida dele para o jornalista e escritor Eduardo Campos, o grande Eduardo Campos, dos Correios Associados e tal. E ele era muito amigo do cego, e ele narrou essa história e o Eduardo Campos datilografava. Só que é fato que nesse livro o cego inventou muita coisa, criou muita coisa, tanto que na dedicatória desse próprio livro, o cego dedica o livro ao reitor Martins Filho, que é o grande reitor da UFC, dizendo que eles nasceram, a própria dedicatória do livro, dizendo que ele e o Martins Filhos nasceram na mesma rua chamada Pedra Lavrada, no Crato. E isso é uma invenção do cego. O cego nasceu lá, mas o próprio Martins Filhos não. O Martins Filhos nasceu numa fazenda, e essa história eu desminto numa das notas do livro, porque o livro é muito rico em anexo, entende? Tem um anexo de notas, tem um anexo até de partituras, de cantorias do cego. Mas só que o livro não saiu da forma que eu queria, porque eu deixei passar muita coisa. Eu não falei da relação do cego nesse livro das edições de Mato Rocha, da relação do cego com a propaganda. Sim, sim. Eu queria inclusive saber como é que você descobriu aí esse lado marqueteiro do cego Aderaldo. Pois é, eu li um livro do Gilmar de Carvalho. Eu não sei se era o Gerente em Doidô, um próprio livro grande, de ensaio saído pela ONI, e vi esse ensaio. O Gilmar falava justamente sobre isso, sobre essa relação dele com a propaganda. E eu fiquei mais zangado ainda porque eu não tinha colocado no tal livro um próprio capítulo do cego com a propaganda. E aí eu entrei em contato com o próprio Gilmar e ele me passou o próprio folheto da propaganda que o Gilmar fez para artigos de limpeza e medicamentos de um grande laboratório no Rio, entende? E aí eu peguei em cima dele e eu desenvolvi o próprio capítulo do livro, que chama-se exatamente isso, Cego Aderaldo e a Propaganda. Esse capítulo traz trechos do próprio cordel de cada um dos produtos que o cego faz versos para esse laboratório, entende? E é um cordel sem data, mas eu descobri que provavelmente seja de 1906, pela uma propaganda que o cordel traz. Sei. Você descobriu também aí que era muito mais um repentista do que um poeta. E você fala da diferença entre a poesia e do repente, né? Gostaria que você falasse um pouco sobre essa diferença, a diferença da poesia para o repente. A poesia é uma coisa que você faz em casa, sentado, numa mesa, bem mais trabalhada do que o próprio repente. A poesia é uma coisa que você pode modificá-la a vida toda, entende? A poesia você faz com mais cautela, risca aqui, modifica ali, pensa assim, pesquisa. Eu sou poeta e costumo dizer que as minhas poesias são como uma espécie de seres vivos. Eu estou sempre mudando, eu posso mudar, pequenas mudanças, pequenas sutilezas, tirar uma preposição, tirar um próprio pronome. A poesia é uma coisa que você trabalha ela a vida toda. O próprio repente é uma coisa que você diz de improviso e está dito.
Essa é a diferença. E o cego, apesar de fazer algumas poesias e tal, mas ele tinha essa dificuldade porque ele era cego, ele não tinha como escrever à mão. E a poesia essencialmente se faz escrita. Por mais que você tenha a ideia na própria cabeça, quando você vai, você tem que passar para o papel, entende? Aí eu estou tendo até um pouco de contradição, porque o próprio Patativa, ele era poeta e fazia toda a poesia na cabeça, né? Mas o Patativa sabia escrever. Ele era cego de um olho, mas ele escrevia também, entende? O cego ele não escrevia, ele lia em braille e tal, mas basicamente a diferença é essa. Cláudio, onde as pessoas podem comprar o seu livro? Em todas as livrarias do país, não só nas livrarias físicas, como a gente sabe que agora toda livraria tem o seu site e vende também pelo site. Em todas as livrarias físicas, eu não vou citar nomes, mas todas do próprio país, de norte a sul, o livro está e você pode comprar pelo site de cada uma delas também, que elas entregam em casa. Ok, Cláudio. Muito obrigada pela sua presença aí, parabéns aí por esse belo trabalho aí, o livro de Cláudio Portela, Cego Aderaldo, A Vasta Visão de um Cantador. Muito obrigada e parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigado, Rosane. E o Cabeceira de hoje fica por aqui. Até o próximo programa. TV Assembleia, a TV do nosso povo.